Vamos partir então para a seção 5, ordem de serviço, registro de títulos e documentos. Coloca aqui embaixo, eu vou passar. Apresentado o título ou documento ou papel, sob qualquer forma, para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data da apresentação, sobre o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer e o nome do apresentante. Serão reproduzidas no título, documento ou papel as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie do lançamento a fazer. As anotações previstas no item anterior poderão ser feitas sob os seguintes moldes: protocolado, ... sob o número, ... para registro ou averbação, data e assinatura. As anotações poderão ser manuscritas, datilografada por carimbo, chancela mecânica ou ainda digitalizadas ou inseridas por processo eletrônico, magnético ou digital. Em seguida, far-se-á o registro no livro próprio, após o qual será feita a respectiva declaração no título, documento ou papel, constando sempre o número de ordem, a data do procedimento no livro competente. Essa declaração será feita de forma semelhante à prevista para as anotações subsequentes à protocolização e será assinada por um dos prepostos incumbidos de firmar o registro integral resumido na forma dos itens anteriores. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira poderão ser registrados no original no livro F, para fim de conservação, quando adotados caracteres comuns. Olha que interessante, quero conservar um documento de língua estrangeira, uma declaração de amor para minha esposa, por exemplo. Escrevi em inglês, quero conservar aquilo para sempre. Posso registrar no títulos e documentos para conservação? Ou um diploma estrangeiro também? Sim, desde que adotados caracteres comuns. Preciso de tradução? Não, porque é só para conservação. Todavia, para o registro do livro C, que é o registro resumido, deverão estar sempre traduzidos regularmente. Por quê? Porque nesse caso eu viso uma eficácia ou efeito perante terceiro. Não é mera conservação. Depois de concluídos os lançamentos nos livros apresentados, será feita no protocolo referência ao número de ordem sobre o qual tiver sido feito o registro ou averbação. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito seguida e imediatamente, um após o outro. Quando a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de natureza idêntica para registro da mesma espécie, serão eles lançados no protocolo englobadamente, então tudo junto, sem prejuízo da numeração individual de cada documento. Será lavrado no fim do expediente diário o termo de encerramento, datado e subscrito pelo oficial ou seu substituto. Nos termos de encerramento diário do protocolo deverão ser mencionados, pelos respectivos números, os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, com declaração dos motivos do adiamento. Nenhuma nova apresentação será admitida após encerrado o expediente regular para atendimento ao público, mesmo que se prolongue o funcionamento da serventia para ultimação dos serviços. Então, mesmo que passe o horário do expediente, os funcionários, e o oficial vão continuar trabalhando, mas isso não significa que possa ser apresentado um título após o encerramento do expediente ao público. Os registros e averbações deverão ser lançados nos livros respectivos seguidamente, em obediência à ordem de prioridade dos apontamentos, salvo ser obstados os lançamentos por ordem da autoridade judiciária competente ou por dúvida superveniente. Nesses últimos casos, seguir-se-ão os registros ou averbações dos títulos, documentos ou papéis protocolizados imediatamente após, sem prejuízo da data autenticada no apontamento do que tiver sido obstado. Então, nesse caso, segue-se o registro da averbação do título, documento ou papel imediatamente após, sem prejuízo da data autenticada no apontamento que tiver sido obstado. Os documentos cujas páginas forem maiores que o tamanho A4 poderão ser desmembrados para fim de registro, adotando-se como padrão tamanho A4 para cada página. Não será necessário desmembramento de página do tamanho maior que A4, desde que respeitado o limite máximo do tamanho ofício, se for possível a sua redução proporcional para o tamanho A4, sem comprometimento de sua legibilidade, ou tendo a serventia meios para realizar registro em tamanhos maiores. Todo registro ou averbação deve ser datado e assinado pelo oficial ou escrevente, empregando certificado digital, no caso de escrituração eletrônica. Os registros deverão ter sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação dos títulos, ainda que se refira à mesma pessoa. Então, cada título, um número diferente. Então, registros deverão ter sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que seja a mesma pessoa. Então, eu vou lá e apresento 10 títulos, cada um vai ter sua numeração, porque é por título. O registro e a averbação deverão ser imediatos, ou, quando não possam ser por acúmulo de serviço, deverão ser feitos no prazo estritamente necessário e sem prejuízo da ordem de prenotação. Em qualquer caso, deverá ser fornecido ao apresentante, após a protocolização, recibo contendo a declaração da data da apresentação, do número de ordem no protocolo
e a indicação do dia em que o título deverá ser entregue, devidamente legalizado. Esse recibo será restituído pelo apresentante contra a devolução do título. O registro de documento em papel será formalizado por meio da digitalização das respectivas imagens com resolução mínima 200 dpi. Também já falei dessa resolução anteriormente, que é 200, que ela não fica muito pesada, que deverão ser inseridas em arquivo de registro do formato PDFA, contendo certificação do registro, com indicação do número de ordem no protocolo, data do protocolo, do número de ordem do registro, data do registro, bem como assinatura digital do registrador ou seu escrevente. O registro de documento eletrônico será formalizado por meio de uma anexação do arquivo eletrônico original apresentado pelo interessado a arquivo de registro do formato PDFA, no qual constará a certificação do registro com indicação do número de ordem, data do protocolo, número de ordem do registro e data do registro, bem como a assinatura digital do registrador ou seu escrevente. O arquivo de registro para fins de publicidade e eficácia em relação a terceiros conterá, além da anexação do arquivo eletrônico original apresentado pelo interessado, também a reprodução de imagens do documento registrado, a fim de facilitar a leitura de seu conteúdo. No caso de registro do livro C, que é o resumido, relativo a contrato de garantia real, penhor, calção, parceria, deverá, então é obrigatório, constar o resumo do extrato apresentado pelo interessado, número do CPF, CNPJ e domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, pena, vencimento e especificações dos objetos dados em garantia, da pessoa em poder de que ficam, da espécie do título, das condições do contrato, data e número de ordem. Então, mesmo que é resumido, olha só, uma enorme quantidade de coisas. E ele diz que deverá, então não é facultado, tem que constar tudo isso. A par da geração do arquivo de registro, o registrador poderá proceder à microfilmagem eletrônica ou analógica do documento registrado para fim de backup. Deverá ser recusado o registro a título do documento a papel que não ser vista das formalidades legais exigíveis, devendo a respectiva nota devolutiva indicar o vício extrínseco, externo, obstativo do registro. Então, o oficial, salvo questão muito latente, como regra, não adentra requisito intrínseco de título, só os externos. Requisitos formais, se está rasurado, com indício de adulteração, se está com montagem, enfim. Quando houver suspeita de falsificação, o oficial poderá sobrestar o registro, quer dizer, segurar, depois de protocolizado o título, documento ou papel, até que se notifique o apresentante dessa circunstância. Ele tem oportunidade de explicar. Havendo insistência do apresentante, o registro poderá ser feito mediante requerimento expresso dele, com nota de ocorrência. Poderá ainda o oficial submeter dúvida ao juiz corregedor permanente, ou notificar o signatário para assistir o registro, mencionando também alegações por ele aduzidas. Quando evidente a falsificação, o documento será encaminhado após a protocolização ao juiz corregedor permanente para providências cabíveis. Então, se tiver certeza que tem falsidade, protocolo e caminho para o juiz para providências cabíveis. Quando o título já registrado por extrato for levado a registro integral ou quando for exigido simultaneamente pelo apresentante o duplo registro, tal circunstância será mencionada no lançamento posterior, então no segundo. Então, sempre perguntam, qual é o princípio do duplo registro na RTD? O que significa? Que é possível registrar registro integral e resumido. E no segundo vai ser mencionado que já existe o registro no anterior. Igualmente, as anotações do protocolo serão feitas referências recíprocas para verificação das diversas espécies de lançamento no mesmo título. Procuração no RTD. Vamos lá. As procurações levadas ao RTD deverão trazer sempre firma reconhecida. Então, assim como o termo de quitação que acabei de falar, a procuração sempre vai trazer firma reconhecida dos outorgantes. E se tratando de traslado, deverá ser reconhecida a firma de quem tiver assinado o traslado. Todas as folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e das certidões fornecidas terão identificado o serviço, suas rúbricas e serão rubricadas. Facultada a chancela mecânica antes da entrega aos apresentantes. Então, todas as folhas do título que tiverem sido registrados e as certidões fornecidas serão rubricadas pelo oficial. Facultada essa chancela mecânica, que é um carimbo constando já essa assinatura para facilitar os trabalhos, antes de sua entrega aos apresentantes. Então, carimbo ou assino tudo antes da entrega aos apresentantes. O oficial comunicará à Receita Federal os registros que envolvam alienações de imóveis celebradas por instrumento particular, observando no que couber disposições pertinentes aos tabeliões de notas sobre o preenchimento da declaração de operação imobiliária, em especial as instruções normativas da Receita Federal do Brasil. Em se tratando de documentos que tenham por objeto bens imóveis, deverá constar do registro para fim de publicidade e eficácia em relação a terceiro, a declaração expressa de que a finalidade do registro na RTD abrange unicamente os efeitos obrigacionais do negócio, não subsistindo o registro obrigatório no registro de imóveis, que é essencial para a aquisição
e transmissão de bem de qualquer direito sobre imóvel. As cópias dos ofícios que encaminharem essas comunicações deverão ser arquivadas juntamente com os respectivos comprovantes de entrega e remessa. Ou seja, esse item aqui é bem importante. Em se tratando de documento que tenha por objeto bens imóveis, então se tem imóvel, deve constar no registro para fim de publicidade e eficácia em relação ao terceiro. Então estou falando só do livro C e do B, B integral e C o resumido. Não estou falando do conservação, que seria o F, ok? Então, nesse caso, a declaração expressa de que a finalidade do registro do RTD, então vou registrar, mas vou constar que a finalidade desse registro no RTD abrange unicamente efeitos obrigacionais do negócio. Então, o registro de imóveis vai garantir o direito real e o RTD vai garantir os direitos obrigacionais. Por isso que a pessoa pode querer que os efeitos obrigacionais incidam perante terceiro e registrar no RTD aquele contrato. Essa é a função do RTD. Então, isso aqui é muito importante. Mas vou constar também, para maior clareza do usuário, que não substituindo o registro obrigatório no registro de imóveis, que é essencial para a transmissão e aquisição de qualquer direito real sobre esse imóvel. Com isso, a gente encerra essa parte e no próximo bloco vamos falar de notificação do RTD, tema muito importante.